Fala, amadinhos. Pessoal, antes de eu dar continuidade aqui nessa sériezinha que eu estou analisando exegese, alguns termos bíblicos, eu queria só fazer um adendo aqui aos dois vídeos anteriores. Tá? Estou até me antecipando alguns comentários. Que eu falei que Deus não exige fé, mas fidelidade, que é diferente. E Deus não exige adoração. Eu sei que tem pessoas que vão falar que isso é um absurdo, que não sei o quê, porque eu estou errado, eu estou pisando na Bíblia. Porque essas pessoas se baseiam mais no Novo Testamento, né, onde os termos já mudam um pouco o sentido. Mas só que tem dois exemplos aqui que eu vou citar, pessoal, sobre essa questão. Vamos começar com Ciro, rei da Pérsia. Segundo o profeta Isaías, Ciro chamou o rei da Pérsia de Messias e pastor. Ele falou, Ciro é meu Messias, né? Machia em hebraico, quer dizer, ungido pelo próprio Deus. É o meu pastor, a quem tomo pela mão. Então, para quem acredita na Bíblia, né, que é a verdade, a palavra de Deus, nós temos o próprio Deus chamando Ciro de Messias e pastor, ungido. O mesmo título aplicado a Jesus, Messias. Aí eu pergunto, Ciro, rei da Pérsia, ele acreditava, ele tinha fé no Deus de Israel? Não, ele era um rei pagão e tinha seus deuses pagãos, como todo mundo ali do mundo antigo. Ciro, rei da Pérsia, ele adorava o Deus de Israel? Em algum momento tem alguma parte da Bíblia dele prestando algum tipo de adoração? Ou nem que seja um rito, oferecendo um holocausto ao Deus de Israel? Não tem, pessoal. E mesmo assim, Deus chamou ele de Messias, colocou ele num patamar elevadíssimo, mesmo ele sendo um rei pagão que cultuava outros deuses. É isso que as pessoas não entendem. Deus não quer uma pessoa que fica bajulando ele 24 horas por dia, como está lá em Apocalipse. O Senhor é santo, o Senhor é santo, o Senhor é santo. Senão ele não teria escolhido Ciro. Dentre outros personagens aí que a gente pode citar, como aquele eunuco que salvou o profeta Jeremias, né? Ele não era da cultura judaica. Mesmo assim, ele achou graça aos olhos de Deus. Então não é essa adoração, essa veneração toda que vai fazer a pessoa ser querida por Deus, né? A pessoa fica orando 24 horas, Jesus é lindo, é cheiroso, é perfumado, ela decanta as nébias. Não vai conseguir nada. E fica retado, seu açúcar demora, e você ora, você reza, você pede, implora, enquanto eu provo sempre o vinagre e o vinho. Toca Raul. E eu falei do rito, né? Que teve esses blogs cristãos, eles falam que se os judeus faziam um rito para Deus é porque eles estavam adorando Deus através de um rito. Não, eles ofereciam lá holocausto, sacrifício. Isso é adoração, sim, Ronaldo. Na verdade não, pessoal. O que constitui uma religião são alguns pontos, né, que faz uma religião ser religião. E o budismo é considerado religião. Eles têm uma hierarquia, que é uma eclesia, né, uma ordem hierárquica. Eles têm liturgia, eles têm ritos. Só que o budismo é uma religião não teísta. Eles não têm a crença em Deus e eles não precisam louvar Deus. Então, se um budista faz um ritual budista, quer dizer que ele está adorando a um Deus? Não, eles não colocam Deus na equação. Por exemplo, eu não entendo muito da religião budista, tá? Então, se eu estiver equivocado, me perdoem. Mas uma prática budista que eu acho que é um rito é queimar incenso em memória dos antepassados. O Japão eu sei que eles fazem, que eu trabalhei com marcenaria, né? Para quem não sabe, eu já fui marceneiro, tá? Minha primeira profissão. Tinha uma oficina lá do japonês que a gente fazia Idaho, ou Aidaho, que eram umas casinhas assim, que eles colocavam o nome dos ancestrais e queimavam incenso. Não sei se é a mesma prática do budismo, tá? Da China. Mas para mim isso é um rito. E não quer dizer que Deus esteja no meio disso. Então ter um rito não é necessariamente uma adoração. Senão os budistas estariam adorando o quê? O nada? Então, esses argumentos aí, na minha opinião, não valem, entendeu? Porque às vezes certos grupos de pessoas, eles podem participar de um rito sem ser necessariamente uma religião, tá? Aliás, perdão, sem ser necessariamente uma crença em um Deus, ou uma adoração. Então o rito não é adoração a um Deus, tá? E o budismo tem todas as características que definem eles como religião, tá? Então a mesma coisa, você queimar um holocausto, fazer uma festa, como diz ali na Bíblia, como eu mostrei no vídeo anterior, não quer dizer que aquilo era uma adoração a Deus. Aquilo era só um serviço. Eles estavam servindo a Deus de uma forma que eles entendiam que era o certo. Vamos queimar uma carne, todo mundo vai comer um pedacinho e tal, todo mundo vai ficar satisfeito. Isso não quer dizer que eles estavam adorando a Deus, tá? Então, esses dois adendos aí, até porque eu sei que vão vir esses comentários, tá bom, pessoal? Então, muito obrigado quem viu o vídeo até aqui, espero que tenha dado para entender, tá? Fazer rito não é adoração. E fé em Deus não quer dizer nada. Nós temos alguns personagens na Bíblia que não tiveram a fé no mesmo Deus e mesmo assim foram agraciados por esse Deus, tá?
Tem outros personagens também, quando, por exemplo, o profeta vai lá falar com o Ben-Hadad, que era o rei da Síria. O profeta tinha outro Deus, tinha outra crença, e mesmo assim Deus mandava a mensagem para ele. Temos o exemplo também do centurião romano no Novo Testamento, que Jesus não pergunta qual é a crença dele, mas como romano, ele tinha por obrigação, que era a lei, seguir o culto imperial romano. Em nenhum momento Jesus falou para ele adorar ele, ou para acreditar nele, ou para ter fé em Deus de Israel. Ele só falou: você é um homem que a sua fé, nesse caso, né, que a fé pode ter um sentido de confiança, nem em Israel eu encontrei tamanha fé. Tá? Algumas pessoas têm me perguntado sobre o termo pistis, né, no grego. Eu estou me focando mais no Velho Testamento. Mas em alguns, o grego, né, ele tem vários sentidos, né, da palavra pistis. Em alguns sentidos pode ser confiança, tá? Que também é um termo diferente de fé. Então, em alguns casos pode ser fé mesmo, em alguns casos pode ser confiança, e em alguns casos pode ser só fidelidade, como no Velho Testamento. Então, tem que fazer uma boa contextualização do texto e ver em que sentido que a palavra está sendo usada. Tá bom, galerinha? Então, obrigado a quem viu o vídeo até aqui. Paz a todos.